Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o filme A Verdadeira Dor, que tá chegando ali daqui a pouco nos cinemas, né? Esse filme, ele fala sobre... Bom, ele fala sobre dois primos, né? Que eles estão fazendo ali uma viagem pra Polônia pra conhecer a história da recém-falecida avó deles dois. A avó deles, que sobreviveu aos campos de concentração da Polônia, né? E não é uma história real, tá, gente? Não. A avó deles que sobreviveu aos campos de concentração da Polônia, ela, como eu falei, recém-faleceu, e ela deixou um dinheiro para esses dois primos irem fazer essa viagem e conhecerem um pouco da história de vida dela, pelo que ela passou, pelos momentos difíceis que ela passou naquele país, né? Então, o filme é sobre isso, né? Sobre esses dois primos fazendo essa viagem e enfrentando esse sentimento de luto, né? Então, eu já vou começar aqui sobre essa questão, que eu acho que é a principal questão do filme, que é o luto. Eu acho que é um sentimento que muitas pessoas evitam de falar. É um sentimento difícil de ser falado, de ser tratado. Até em um filme que os Estados Unidos, pelo menos, né, a produção desse filme está vendendo como um filme de comédia, né? Mas eu não vou entrar nessa questão aqui, nem todo vídeo que eu gravar vou falar sobre as comédias, né, de várias aspas, que os Estados Unidos têm, né, em Hollywood, né. Enfim, eu acho que A Verdadeira Dor, ele tem sim seus momentos cômicos. Não é uma comédia pra você rir e gargalhar, não é, mas ele tem ali seus momentos cômicos, principalmente com Kieran Culkin, né, que eu acho que ele tem já uma comédia intrínseca a ele, que ele traz para os seus personagens. Mas eu vou falar dele depois, do Jesse, que é não só o protagonista, mas também o diretor desse filme. Eu vou falar deles dois. Mas antes eu queria realmente falar dessa questão do luto, que eu acho que é a principal questão desse filme. Que eu acho que, apesar desse tom de humor, né, que o filme traz, né, dessa comicidade, né, que o filme traz para tratar dessa questão, eu acho que é muito boa. É muito boa a execução desse filme nesse sentido, porque você consegue assistir esse filme, que é sobre um tema difícil, né? É um tema difícil, como eu falei, de uma maneira leve, de uma maneira que você não tem gatilhos, de uma maneira que você não fica triste, sabe? E é um tema que naturalmente te jogaria para baixo. É um tema que naturalmente muitas pessoas vão pro lado oposto para falar sobre ele. Vão contar uma história como essa em um filme de drama, um filme que você vai terminar de assistir e você vai estar com o olho cheio d'água. A Verdadeira Dor não é esse filme. A Verdadeira Dor é um filme super leve, que por mais que se venda como um filme cômico, um filme de comédia, ele é muito mais nesse sentido, de que ele vai trazer um bom humor e uma leveza para um tema difícil, né? E aí, como eu estava falando, o grande responsável por isso, né, por conseguir fazer isso, é, sem dúvida, o Kieran Culkin, que ele está sim sendo indicado ali às premiações, né, como melhor ator coadjuvante, ganhou inclusive o Globo de Ouro por esse filme como melhor coadjuvante em filme de comédia ou musical. Críticas a parte da comédia à parte, mas eu entendo a vitória dele, né, depois de ter assistido esse filme. Eu entendo e eu acho que realmente merece. Eu acho que ele é um ator excelente. Como eu falei, em Succession a gente já via que ele era uma grande potência, que estava concorrendo também com outras grandes potências naquela série. Mas aqui nesse filme a gente vê que ele tem espaço para brilhar. Nesse filme ele tem espaço para brilhar, e não só por isso ele ganhou a estatueta, mas eu acho que pela sutileza do filme em si, mas do ator, para desempenhar um papel tão complexo, que é um papel de um luto mascarado que ele faz. Eu acho que isso não é spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é um dos personagens mais complexos que eu vi em muito tempo. E eu acho que o Kieran Culkin, ele tirou de letra. Sabe? Eu acho que o trabalho que ele fez nesse filme com esse personagem, pouquíssimas pessoas saberiam fazer igual ou à altura. Não consigo pensar em ninguém que conseguiria fazer de uma maneira
mais autêntica do que ele. Eu acho que ele traz uma identidade para esse personagem desse filme extremamente única. Tá? Apesar das similaridades que a gente consegue observar do ator em si, em outros trabalhos que ele teve, eu acho que a carga que esse personagem traz e exige do Kieran Culkin é única, e ele entende isso nesse filme, né? E eu acho que foi uma escolha excelente de elenco, né? E é nítido que o foco, apesar do protagonista ser o Jesse Eisenberg, eu acho que o foco ele é muito maior no Kieran Culkin, no personagem do Kieran Culkin. Eu acho que ele rouba a cena muitas vezes, e não é à toa. Acho que quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender por que ele rouba a cena. Ele é um personagem extremamente engajante, vamos colocar nessas palavras, né? E isso é, de certa forma, até tratado no filme de outras maneiras aqui que vocês vão entender melhor quando vocês assistirem. Mas você tem aqui também, claro, o trabalho da direção do Jesse Eisenberg, que não é o trabalho de estreia dele, né? Ele já dirigiu um outro longa-metragem, mas que não é também falado. Eu acho que muita gente sequer lembra que existe. Eu mesmo não lembrava que existia esse filme, esse outro filme que ele dirigiu. Então, de certa forma, dá pra considerar ali, né, se forçar um pouquinho, que esse é o grande filme de estreia dele como diretor. E eu acho que é realmente um grande filme. Eu acho que ele conseguiu contar aqui uma história de uma maneira muito simples e descontraída, mas bem executada. Eu acho que, como eu falei, é um tema extremamente difícil, extremamente complicado, e o Jesse ele conseguiu transformar toda essa temática do luto em uma conversa extremamente sensível, extremamente íntima. E eu acho que ele faz, para ele fazer isso, né, para ele conseguir fazer isso, ele usa de vários artifícios técnicos aqui. Você consegue ver desde o enquadramento de câmera, que foca muito nos personagens e no que eles estão fazendo, não necessariamente na paisagem em si. A gente não quer ver isso. A gente quer ver os personagens. A gente quer ver como eles estão interagindo com aquele ambiente, que pode despertar vários gatilhos neles, né? Então, principalmente nos primos, né? Mas a gente tem aqui outros personagens coadjuvantes que eles servem exatamente como apoio para os dois primos, que são os grandes protagonistas. Então eu acho que eles servem muito bem ao papel ali de coadjuvante mesmo. Mas, falando da técnica, né? Voltando a falar da técnica, falando do enquadramento, eu acho que a paleta de cores que esse filme usa também é uma paleta de cores que você não vê ali tons fortes em praticamente momento nenhum. São sempre aqueles tons mais pastéis que transmitem até uma calma e uma serenidade para aquela história, né? Porque o sentimento em si do luto ele já é intenso por si só. Você não precisa de mais impacto visual ou sonoro naquela obra. Então não só a paleta de cores é suave, mas a trilha sonora também. Então esse filme, A Verdadeira Dor, ele é uma verdadeira conversa. Uma verdadeira conversa sobre um tema extremamente complicado, um tema extremamente complexo, mas que te abraça. Esse filme ele te abraça de uma maneira extremamente honesta, e eu aplaudo o Jesse Eisenberg por conseguir fazer um trabalho assim. Eu acho que realmente é um filme que ele surpreende porque você lê a sinopse dele, você espera que seja uma coisa que você vai sair chorando, mas você sai bem, você sai reflexivo, você sai pensativo desse filme. É um filme que funciona, é um filme que vai te alugar um mini triplex ali na tua cabeça, né? Eu posso, de certa forma, falar isso. Não por te fazer pensar muito sobre ele, mas por fazer você pensar muito sobre a vida, sobre como você enxerga a vida e o fim dela, né? Não só a sua vida, mas das pessoas próximas a você. Eu acho que esse filme ele traz essas questões para a conversa, como eu falei, de uma maneira muito sutil, muito honesta, muito íntima. E eu acho que por isso ele é um excelente filme para vocês irem assistir no cinema. Mas bom,
essa foi a minha análise de A Verdadeira Dor, um filme que daqui a pouquinho tá chegando aos cinemas, como eu falei. Uma ótima pedida para vocês irem assistir, gastarem o dinheiro do ingresso de vocês. É um filme extremamente decente, recomendo bastante. E, claro, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o like que me ajuda bastante. Se vocês quiserem comentar também o que vocês acharam desse vídeo, dessa crítica, se vocês já assistiram o filme e depois assistiram essa crítica, deixa aqui nos comentários também, adoro ler as impressões de vocês. Não se esquecem de compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E não se esquece, claro, de se inscrever aqui no canal para me dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!